Fala galera, beleza? Hoje nós vamos montar uma planilha com preço de venda, né? Fazendo de uma forma com markup, de uma outra forma que eu gosto muito de utilizar, que é usando o preço de venda, porque eu vou fazer um outro vídeo utilizando essa planilha, que é um desafio que eu fiz com minha última turma de mentorado, onde eu fiz a afirmação que você sendo uma empresa MEI, vender em Marketplace e especificamente no Mercado Livre, a conta não fecha muito bem não. Então, eu vou montar essa planilha aqui hoje para depois eu utilizar no outro vídeo. Caso você se interesse em entender o outro vídeo, ele vai estar aqui no final desse aqui. É só ir lá que você vai assistir o vídeo que eu vou gravar utilizando essa planilha que a gente vai montar agora, beleza? Então, algumas premissas que eu preciso levantar antes para que a gente coloque aqui na nossa planilha, beleza? Então, para quem ainda não é inscrito, já se inscreva. Eu sou o Everton Duran, do canal Pesca e Fácil, do canal do Professor Duran. Você que está me vendo aqui, siga meus canais. Tem tanto o vídeo que você está assistindo quanto o que está no final estão em canais invertidos. Clica lá, siga ambos os canais para que você sempre tenha várias novidades. Então, algumas premissas que eu preciso ter antes, tá? Então, se eu estou falando de MEI, eu preciso saber algumas regras. Quanto que pode faturar o MEI, né? Então, eu sei que hoje um faturamento do MEI, ele está na casa de 81 mil, mas eu vou buscar isso aqui, galera, ó. Faturamento MEI 2024. Então, o faturamento do MEI de 2024. Aqui. Vamos pegar aqui. Faturamento do MEI 2024 é 81 mil por ano, o que dá cerca de 6.750 de limite mensal. Porém, esse valor pode chegar até 97.200. Então, vamos lá. Faturamento MEI. Então, agora eu vou voltar para o Excel, tá? Faturamento MEI 2024, tá? Nós mais precisamente estamos em novembro. Por que eu estou colocando isso? Pode ser que esse vídeo, na data que você esteja assistindo, já tenha mudado, porque existe uma lei no Congresso querendo alterar esse valor de 81 mil para 130 mil, se eu não me engano. Não acredito que saia para 2024, até porque tem um monte de algumas regras aí que tem que ser seguida, questão de 3 meses, que você não pode alterar nada. Bom, o ano calendário terminando, não acredito que para 2024 ela entre, tá? Tomara que sim, porque eu acho que o valor que a gente vai ter de faturamento de 81 mil para MEI é muito baixo, por isso que eu estou gravando esse vídeo para fazer a planilha, para provar que quem vende no Mercado Livre sendo MEI, a conta não fecha muito bem. Então, faturamento MEI de 2024, ele me fala anual, né? Anual. E o anual ele me traz um mensal, tá? O anual ele fala que é 81 mil. Olha só, então eu estou colocando informações aqui na planilha, ó. E o mensal, ele falou o valor, mas eu poderia fazer que é igual, né? O valor total, então eu clicaria lá, dividido por 12. Então, seria R$ 6.750. E ele fala que não pode, porém esse valor pode chegar até 97.200, né? Que seja 20%, tá? Isso porque quando ultrapassa o anual de 20%, o empreendedor pode continuar sendo MEI até o fim do ano calendário em questão. Depois, em janeiro do ano seguinte, deve deixar de ser MEI e se tornar microempresa. Então vamos levar essa informação para lá. Então, ele é 81 mil anual, sendo que pode ser até 6.750 por mês, e que pode ser, né, não pode ser maior que 20%, tá? Então, vou colocar aqui, ó, não maior que 20%. Quanto que seria 20%, galera? Igual, a gente clica lá no valor de 81 mil que eu quero ver, vezes 1,20, né? Que é o 100%, mais 20% eu faço ela vezes 20, 1,20. Então já deu os 97.200, tá? Então, aqui, galera, ó, vamos deixar essa planilhinha bonitinha. Então vamos colocar não maior que 20, né? E vamos pôr aqui, caso a gente venha precisar, maior que 20%, tá? Então, maior que 20%. Então vamos imaginar que tem um faturamento aqui de 25%. Então, seria esse vezes 1,25, daria 101.205. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma formatada, né? Vou pegar todos esses aqui, vou mesclar a célula. Aí aqui eu já vou jogar eles em negrito, ó. Seleciono tudo, coloco em negrito, vou deixar tudo centralizado. Esses aqui, que são números, eu vou colocar em moeda, bonitinho. Vou colocar aqui em cima, eu gosto muito de deixar eles em outras cores. Então, vamos deixar cores diferentes, né? Então, aqui nós vamos subindo o grau, e aqui o que ultrapassar o 20%, nós vamos colocar uma cor um pouquinho diferente, tá? Que são informações que vão ser valiosas. Então, ó, formatei aqui a minha planilha, já tenho, nessa formatação, ó, eu já tenho ela, vamos só dar uma centralizada aqui, ó. Eu já tenho alguns dados aqui bonitinho, né? Ó.
Então tá lá, o faturamento MEI 2024, anual 81, mensal 6.750, não ultrapassar 20%, que dá 97.200, e se for maior que 20%, dá 101.250. Uma informação legal que eu já tenho aqui, e nisso a gente já vê como é feito a planilha. Olha só como que é legal, como é feita essa planilha. Inclusive eu vou deixar essa planilha pronta, que se você caso queira ela, vai estar no vídeo, provavelmente vai ter um link para que você possa baixar, ou você me peça lá no link que eu te salvo, que eu te mando ela, tá? Eu deixo ela salvo para que você possa manusear e fazer o que você quiser. Então, uma informação que a gente já teve, montamos aqui essa informação, só por título de curiosidade, quando ultrapassa 97 mil, né? Que seria esses dois casos aqui, esse aqui que ultrapassou, e mais que 20%, e esse que ultrapassou não chegou no 20%, aqui eu acabo pagando um imposto, eu pago um imposto do que excedeu, tá? Então o que é o excedente aqui de 97 mil para o total? Então nada mais é do que o excedente, ó. Tá? O meu excedente nada mais é do que o 97 menos o 81, tá? Então seria 16.200, vamos deixar ele nessa cor amarela aqui, ó, como excedente, tá? O que seria, no caso desse excedente, galera, o que iria acontecer aqui? No ano seguinte, né, ou já dependendo de quando excedeu, você já tem que pedir para que você seja desenquadrado de microempreendedor, para que você possa, de MEI, para que você possa ser um pequeno empreendedor, tá? Então você vai ser desenquadrado, aqui você vai pagar uma alíquota, que é uma alíquota já do Simples Nacional, para a primeira tabela, que seria 4%, porque não excedeu os 180, tá? Então seria uma tabela de 4%, ou seja, eu faturei mais que 81 mil, eu já iria desenquadrar para o ano seguinte e pagar uma alíquota de 16 vezes o 4%, né? 4% eu poderia colocar 4%, que ele já iria dar 648, ou eu poderia também fazer vezes 0,04, que é o mesmo, né? 4 dividido por 100, que deu 648. Então aqui, ó, nessa planilha eu já estou deixando já pronto aqui. O excedente foi 97 mil o total que faturou, excedeu 16.200, vai pagar um imposto de 648. Num caso desse de 20% aqui, galera, aqui o cálculo já seria um pouquinho mais complicado. Por quê? Ele excedeu mais que 20%. Então, quando ele excede mais que 20%, a lei pede para que ele volte retroagindo desde o primeiro mês do ano anterior. Tá? Então, ele tem que pagar o imposto desde o primeiro mês do que passou. E aí, esse imposto, galera, não é mais do excedente, é o imposto pago do total. Tá? Então, qual que é a margem que deu? Deu 101.205, não ultrapassou o primeiro teto do Simples Nacional, que é 180 mil. Vamos buscar aqui as taxas de imposto do Simples. Tabela de imposto do Simples. Vamos pegar aqui. Ó, a primeira faixa, essa aqui que eu estou dizendo. Ó. Não excedeu, então, os 180 mil, então é uma alíquota de 4%. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai pagar uma alíquota desse valor total, né, que seria retroativo. Mais ou menos isso é o cálculo, tá, galera? Eu estou deixando aqui para não deixar o vídeo longo. Vezes, tá, 4%. Que mais que ele já dá 4.050? O que mais que ele vai ter que pagar? Ele tem que pagar 2% de juros por mês. E esse juros não pode exceder 20%, é o que está na lei. Seria 24%, mas no caso ele vai pagar 20%. Então seria mais 20% de multa. Então seria esse vezes 20%, que seria mais a multa. Então já seria 4.860. E um outro imposto que ele iria pagar, que seria, no caso, os juros, né? Que seria a Selic, 11,25, se eu não me engano. Então seria igual a esse, vezes 1,1125, que seria nossa alíquota. Então nesse caso aqui, ó, mais ou menos, tá, galera? Mais ou menos, que aqui tem algumas regras a serem colocadas, alguns valores a ser abatido, mas em resumo, seria isso aqui. Um faturamento que excedeu em mais de 20%, no caso aqui a gente tinha posto 25%, ele será desenquadrado no ano seguinte, porém vai ter que recolher um imposto próximo de 5.406,75, beleza? Então agora, essa informação eu vou utilizar ela no curso, agora eu vou montar aqui pra gente a tabela para preço de venda, tá? Então antes de eu montar qualquer coisa para preço de venda, o que a gente vai montar aqui? Eu vou montar uma forma chamada de markup, que é muito difundido aí, tá? De markup. E no nosso caso vai ser um markup divisor, vocês vão entender. E depois, essa é a opção 1, tá? Essa aqui é a opção 1 de markup. E a opção 2 que eu vou fazer ela é próximo ao markup, porém eu faço a conta em cima do preço
de compra do produto, ou seja, do custo. Por que eu vou usar isso aqui? Porque é uma planilha que eu vou usar para Mercado Livre. Como eu vou buscar informações do Mercado Livre, eu gosto muito de usar essa forma que eu faço para levantar o preço de venda, que eu acho fica mais fácil de você decompor as bases depois. Mas vou mostrar os dois para que a gente, pelo menos, vocês tenham elas aí para que vocês possam seguir depois. Então, a outra eu vou colocar que vai ser um percentual sobre custo e preço, não, e cálculo por dentro, tá? Ambos aqui acabam sendo cálculo por dentro, markup, ele é um cálculo por dentro. O que é um cálculo por dentro? Um cálculo por dentro é uma forma que você faz matematicamente com que o teu número seja realmente mantido aquele percentual que você está fazendo. Em resumo, seria mais ou menos assim, ó, um cálculo por fora. Eu tenho um produto que custa R$100, e se eu quiser colocar para vender ele com 40% com margem por fora, então seria 40% dele. Então, igual a 100 vezes 40%, que daria 40. Então, a soma, né? A soma aqui, ó. Então, a soma seria igual a esse mais esse. Então, eu teria um produto de R$140 para venda, tá? No caso aqui. Porém, quando é por dentro, se eu quero, aqui é 40%, né? Então, vamos pôr esse 40% aqui só para não ficar, para que vocês entendam. Então, se a soma o cálculo é por dentro, eu faço ele, que no mesmo caso que é 100, que é igual, já vai direto, né? Que eu já vou fazer direto, que é igual a esse cara aqui, dividido por 40% ao inverso, que então seria 60. Então ele já seria, aqui ó, o preço de venda dele já seria 166. O que significa isso aqui, galera? Bom, vamos só tentar interpretar o que significa isso aqui, ó. Imaginamos que dentro desses 40%, eu tenha que agora fazer o cálculo ao inverso, tá? Então imaginamos que eu tenha que tirar os 40% para sobrar 100. Então se eu for pegar aqui, ó, 140, né, esse vezes 40%, dá 56. Se eu pegar 140 menos 56, não vai dar o 100. Então não bateu, tá vendo? A conta ela não faz ao inverso. Já no cálculo por dentro seria igual aos 166 vezes 40%, tá? Igual a 166 menos os 40%, bateu 100, ó. Então, esse aqui bateu com esse número aqui, ó. Vamos deixar ele de verdinho, ó. Esse aqui bateu com esse daí, tá? Então, esse aqui seria cálculo por dentro e esse aqui seria por fora, que a maioria das pessoas fazem, tá? O cálculo por dentro e o cálculo por fora. Cálculo por fora é o preço mais 40%, cálculo por dentro seria o preço dele dividido pelo 40%, no caso pela margem, ao inverso. E no caso 40%, o inverso seria 0,6. Se fosse 0,3, se aqui fosse 30%, o inverso seria 0,7, né? E assim sucessivamente seria as informações, tá? Então, esse aqui só por título de curiosidade, o que é por dentro e o que é por fora, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou até apagar isso aqui, para que fique mais fácil depois de vocês entenderem esse processo. Eita. Aqui. Então aqui, deixa eu só tirar essa tintura aqui, sem preenchimento. Então aqui agora a gente vai fazer o nosso markup. Mas antes de fazer o nosso markup, eu preciso, como eu estou montando essa planilha para o pessoal, para eu fazer o vídeo lá para o pessoal do desafio do Mercado Livre, então eu preciso trazer algumas informações que eu preciso do Mercado Livre, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó, normal, quando eu vou fazer o preço de venda, o que eu preciso ter? A começo de conversa, eu preciso de ter custos, né? Então, ó, eu preciso levantar custos, eu vou jogar as informações aqui, depois a gente acaba enumerando, tá? Depois dos custos, eu vou precisar saber, vamos falar margem de lucro, vamos falar de lucro, qual que é meu lucro, tá? Seja em percentual ou não, lucro, despesas, tá? O que seria despesa? Se tem um imposto, alguma coisa nesse sentido. Vamos falar de taxas de venda, né? Taxas de vendas, tá? O que mais que eu poderia pegar aqui? Daria para colocar bastante outras informações, tipo parte administrativa, quanto que custa de embalagem, você poderia ir formando um número lá para que você possa utilizar ele dentro da sua margem, no caso das suas margens de despesa. Porém, galera, em cima disso daqui eu vou trabalhar se aparecer mais alguma coisa aqui. Taxas de vendas aqui, ó, eu vou ter ela, taxas de venda variável, tá? E taxa de venda fixa. Tá? Então a gente vai entender, porque eu vou buscar isso aqui logo lá no Mercado Livre. Então, vamos ver o que mais que tem lá no Mercado Livre. Eu tinha deixado até aberto aqui, ó, a tabela. Aqui, ó. Então eu tenho custo, eu tenho taxa fixa, ó. Então para quem vende abaixo de 79 tem taxa fixa,
e tarifa de venda por categoria que vai de 10% a 14%. Tá? Então aqui o que mais que eu tenho de informações? Frete. Frete não está aparecendo aqui, mas vamos buscar agora duas informações importantíssimas para a gente, que seria a nossa taxa. Vamos encontrar uma taxa de um produto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir uma simulação de custos, aqui eu já vou buscar duas informações. Tá? Vamos fazer isso aqui como se fosse para uma roupa feminina. Tá? Então vamos buscar lá. Então, ó, vestido feminino, eu vou buscar aqui, ele já me traz algumas categorias, eu vou achar aqui vestido, roupas de bebê, roupas e bolsas vestido. Aí ele já vai me trazer. Então vamos pensar assim, ó, eu quero vender um produto de R$ 78, por que R$ 78? Só para não incidir, o frete agora. Então ele está me falando R$ 78, está me cobrando uma taxa, tá? Uma taxa variável de 14% e um custo fixo de 6%. Então aqui eu já vou ter, vou marcar aqui no Meli, ó, só para depois ficar mais fácil. Ó. Taxa fixa, R$ 6. E taxa variável, 14%, certo? Então, foi essa informação que ele me trouxe lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso pegar. O frete, né? O frete, ó, no caso aqui ele não está me oferecendo frete porque é abaixo. Aí se eu for escolher o frete grátis, ele está me falando que eu vou pagar R$ 42,90. Seria mais ou menos isso mesmo, viu, galera? Não é muito fora de base, não. Por isso eu vou fazer o outro vídeo pra galera, tá? Por isso que eu vou fazer esse outro vídeo pra galera. Mas, vamos pegar um frete mais próximo da realidade. É óbvio que, como é microempreendedor, não tem a reputação dessa conta que eu estou utilizando. Provavelmente aqui, a hora que eu jogar um valor a mais, ele já vai me trazer um frete com descontaço, talvez 50%, 60% de desconto. Confesso que eu não sei aqui, porque é uma categoria que eu não vendo. Na minha categoria eu tenho 50% de desconto, em algumas outras categorias lá eu tenho 50%, 60% de desconto, tá? Então vamos imaginar que a gente venda esse produto a R$100, ele já vai me calcular um frete aqui como base, ó. Então ele me deu aqui, ó, nós cobrimos 60% devido à sua reputação. E ele está falando que é R$ 42,90, tá? Então, no caso aqui, galera, nós vamos fixar um frete de R$ 25,00. Então, ó, R$ 25,00 seria muito mais que isso, mas eu vou fixar um frete de R$ 25,00. Então, eu vou chamar aqui, ó, frete fixado, tá? De R$ 25,00. Então, eu trouxe mais essas premissas, não preciso mais lá do caso do Mercado Livre. Para mim aqui já não tem mais informação do que eu quero. Deixa eu fechar isso aqui para liberar a memória. No caso aqui do MEI também já não preciso mais. Deixa eu liberar a memória, eu já utilizei a faixa aqui, não preciso mais, deixa eu liberar a memória. Aqui no caso, beleza, o meu custo, tá, eu vou deixar isso aqui, não, isso aqui também não precisa, não, vou deixar isso aqui. E agora eu vou trazer uma forma de markup, né? Então o que é o markup? Então aqui, ó, olha só, aqui eu já trouxe algumas informações que eu preciso, Agora eu vou voltar para fazer a planilha, então vou voltar aqui e focar na planilha. Qual que é o primeiro caso que nós vamos fazer? Seria do markup, então vamos colocar aqui, ó, que seria o nosso primeiro caso, que seria o markup, tá? Então, vamos deixar o markup aqui. Deixa ele para cá. O que é o markup? O markup ele é uma fórmula que você faz, que a maioria das empresas utilizam para fazer já o cálculo da mercadoria, do preço de venda por dentro, tá? Então, quais são as premissas que ele vai precisar? O markup ele vai levantar, no caso, é o preço de vendas, tá? Então, entenda-se o seguinte, o preço de venda é 100%, concorda? É o meu preço de venda. Eu preciso fazer uma conta para chegar num valor que é meu preço de venda. Então, meu preço de venda é 100%. Eu acho que isso fica fácil para todo mundo. Aí, ele vai me pedir algumas informações, tipo custo, né, ó, lucro, despesa, taxas de venda variável. Então, vamos levar essas informações lá, tá? Então vamos lá. Custos. Quanto que custa a minha mercadoria? Qual que é o custo da minha mercadoria? O quanto de lucro eu quero ganhar em cima dessa mercadoria, tá? Então, são algumas informações que ele passa a ter aqui em cima. Então vamos lá. Custo. Meu produto, vamos falar de custo. Então o meu produto, para eu comprar ou fabricar, de qualquer forma que seja, custa R$40. Então vamos lá. Esse é um número que eu preciso ter aqui. Então ele me custa R$40. Já são coisas diferentes, tá? Estou falando em 100% do preço de venda e aqui um custo de R$40. Deixa eu tirar esse custo daqui, só para eu não confundir agora nesse começo, ó. Então vamos lá. Agora, qual é o lucro que eu quero? Bom, em cima do meu preço de venda, eu estimo que seja na faixa de 20% do meu preço de venda. Tá? Então esse é meu lucro. Eu tenho uma despesa hoje, mais ou menos aí da minha empresa, tal, sei lá. Vamos, já que nós estamos tratando de um preço de venda, eu tenho que agregar aqui também imposto, tá? Deixa eu pôr aqui também imposto. Mesmo que o MEI não tenha, eu já vou deixar o imposto aqui para que a gente possa
caso vocês tenham imposto na planilha de vocês, na hora de montar, vocês colocam aqui, fica mais fácil. Então, ó, despesa. Então, o que eu tenho de despesa aqui? Então, eu tenho um cálculo lá de mais ou menos 6%, que é despesa, tá? Então, deixa eu colocar aqui 6% que é despesa. Taxas de venda variável, a gente já achou aqui lá no Mercado Livre agora, né? Ó, seria 14%, tá? E no caso do Mercado Livre não tem imposto, então vai ser 0. Vamos falar que tem um imposto, que seja o imposto do Simples Nacional, 4%. Então o que eu teria aqui, galera? Eu teria aqui, ó, uma soma total, né? Então eu teria aqui uma soma, vamos falar uma soma total para a margem do preço de venda. Então vamos chamar uma soma total da... O que a gente coloca aqui para ficar mais fácil, hein? É uma soma total do que incide sobre o custo, tá? Então, uma soma total sobre o custo, tá? Então, o que seria isso aqui? Uma soma total é simples, né? Eu vou somar as informações que eu quero, ó. Eu quero o lucro, mais a despesa, que é 6%, que é a despesa administrativa, mais 4% da taxa de variável de venda e mais 4% que é do imposto. Nesse caso aqui ele está me dando 44%. Qual é o markup? O que é o markup? O markup, lembra que eu disse que o markup nada mais é do que o preço de vendas? Lembra do preço de venda? A fórmula do markup, você quer ver? Ó, vamos pegar ela aqui, ó, para que vocês entendam. Ó. O markup é igual ao preço de venda menos o custo total da venda, tá? Ah, ele chamou de custo total da venda, dividido por 100, tá? Então o que ele chamou aqui de custo total da venda? A gente chamou de soma total. Então vamos chamar aqui, ó, de custo total da venda. Olha só essa informação. Então ele chamou de custo total da venda. Então qual é a fórmula do markup? Tá? Então vamos digitar ela aqui, ó. Então o markup nada mais é do que igual, né, o preço de venda menos o custo total da venda, que é esse aqui de cima, né, ó, o custo total da venda, dividido pelo, deixa eu voltar lá, pelo preço de venda, né? Peraí, deixa eu ver, eu seguir a fórmula dele lá só pra gente não se perder. Ah, não, dividido por 100. Tá? No caso aqui ele está dividindo por 100. Aqui eu faço de forma diferente. Estou usando o termo dele aqui para ficar mais fácil. Então, ó, a fórmula dele aqui, ó, eu nem... Ó, vamos deixar ela aqui para nós usar ela. Ó. Então, o markup, a fórmula que ele está utilizando é essa. Ó, que é o nosso preço de venda, que é 100% no caso, menos o custo total das vendas. Tá? Qual que é o custo total da venda? 44%, dividido por 100. Então, como que vai ficar essa fórmula aqui em cima? Ó? Então, o que eu vou chamar aqui? Ó, de markup aqui em cima. Então, vamos jogar ele aqui, ó, negrito, só para ficar mais fácil. Então, qual que é a fórmula? Vamos usar a fórmula dele. É igual a 100%, né, que é o preço de venda, menos 44%, que é esse cara aqui, que é o nosso custo total da venda, que é o CTV, tá? Fecha, dividido por 100, tá? Então, ele deu aqui uma fórmula de 0,056. Ah, no caso aqui, galera, como esse número aqui está em percentual, eu não precisaria dividir por 100. Por isso que eu disse que eu faço de uma forma diferente, tá? Então, ó, esse número aqui está em percentual. Então, eu teria que tirar esse carinha de percentual, tá? Então eu teria que tirar ele aqui de percentual, porque senão ele vai fazer 2 vezes o percentual, tá? Então vamos voltar ele em números, ó. Então ele vai ser 20, 6, 14, 4, tá? Então, ó, aí ele daria o número lá de markup de 0,43, tá? Então seria hoje o nosso número a ser utilizado. Então seria B11, vamos tirar o 100 aqui para ver o negócio, ó. Tirar o percentual daqui também, que isso aqui também não é percentual. Então é igual, ó. O B11, né, que é... Ah, tá, o 100% aqui também eu preciso tirar o percentual. Agora sim. Então, olha lá. Agora eu posso dividir por 100, ó. Você vê isso aqui, galera? É detalhe, são detalhes, tá? Se eu tivesse pego... Eita. Tirar ele daqui. Se eu tivesse pego ele já direto, eu divido por 100. Se eu colocar ele em percentual, eu não divido por 100. Como eu faço? Eu faço ele em percentual e depois eu tiro 1 menos o percentual dele. Então, o que eu faria aqui no meu caso? Ó? Não teria dado 44%? A minha fórmula é muito simples. Eu faria assim, ó, igual a 1 menos 44%, que seria em cima dele. Ó, daria o mesmo 56%, entendeu? Então, essa é a fórmula do markup que aqui nós estamos utilizando nesse sentido. Então, ó, então eu já sei que o meu markup, né, nós chegamos na fórmula que ele é 0,56. Esse é meu markup, tá? Então, essa é a fórmula que eu cheguei nesse número aqui. Então, esse aqui, ó, é meu markup. Deixa eu jogar isso aqui em outras cores, só pra gente saber dessa informação. Então, eu sei que esse número é meu markup. Agora, o que eu preciso fazer, galera? Realmente, o preço de vendas. E qual é a fórmula, no caso, do preço de vendas, né? Vamos lá pegar a ajuda.
para ver qual é a fórmula que ele está usando para fazer o preço de venda. Então o preço de venda é o preço de custo dividido pelo markup. Simples, né, galera? Então qual que é o nosso preço de custo agora? Nosso preço de custo não é 40, ó, nosso custo aqui. Então ele é 40 dividido, qual que é o nosso markup? 56, tá? Então o nosso preço de venda vai ser R$ 71,43. Agora a fórmula fica tranquila, né, de fazer, né, galera? Ó, isso aqui foi uma forma para a gente chegar no markup, tá? Essa forma aqui foi para chegar no markup. E agora eu vou decompor os preços aqui, não é? Então, ó, 71,43. Só que aqui, galera, no caso do Mercado Livre, ele tem uma referência que eu gosto muito de falar, de deixar claro. Por isso que às vezes eu não gosto muito de usar o markup para não confundir o ensinamento no caso do Mercado Livre ou de localidade que tem a taxa fixa, tá? Porque a gente trabalha com percentual e não trabalha com número, então ficaria um pouquinho mais complexo. Então, qual seria a forma de fazer do Mercado Livre? No Mercado Livre, ele não fala que tem uma taxa fixa de R$6. Então, eu entendo essa taxa fixa, galera, muito simples, tá? Eu agrego ela ao meu custo, tá? Então, essa taxa fixa, nesse momento aqui, ó, eu vou agregar ela aqui em cima, ó. Então, ó, o que vai ficar compondo o nosso custo, né? Vamos, deixa eu puxar isso aqui para cá, ó. Ó, então, vamos chamar de custo base preço de vendas, né? Ó, custo base para preço de vendas. O nosso custo base. Então, o que é o nosso custo base aqui, galera? Eu vou utilizar o 40 mais 6, tá? Então, o nosso custo base vai ser 46. Aí, o nosso preço de vendas, ele não vai ser os R$40. Vamos jogar ele, que ele vai ser os 46, tá? Então, ó, ele vai ser R$ 82,14. Agora, a gente vai decompor aqui só para a gente ver se vai bater as informações, beleza? Nessa fórmula aqui do markup. Então, qual que é o preço de venda? O que eu vou tirar aqui? Já vamos tirar do preço de venda? Vamos tirar despesas variáveis, né? Variáveis. Que é a nossa despesas variáveis aqui, ó, que seria essas aqui, ó. Vamos chamar ela aqui também. Variáveis. Vou jogar lá. Ó, as despesas variáveis, tá? Que seria 6%. Então vamos jogar ela lá. Se aqui é 6%, então a nossa despesa variável é 6%, beleza? Então vamos jogar ela aqui na frente aqui, ó. Na verdade vamos fazer diferente, ó. Vamos fazer a fórmula porque a gente já aprende, é costume da gente querer fazer com rapidez, mas eu preciso aqui estar ensinando como é que faz. Então já vamos fazer a fórmula direta, ó. Como que é a fórmula aqui nesse caso? Eu vou usar o preço de venda, não é? Ah, como eu vou ter mais que uma conta na mesma informação, eu vou usar, abre colchete aqui, o preço de venda multiplicado por despesas variáveis, beleza? E é percentual, né? Dividido por 100. Então, deu R$ 4,93 de despesas variáveis, certo? Depois de despesas variáveis, vamos levar a taxa aqui, ó. Taxa. Então, taxa variável. Qual que é a taxa variável? É igual a seria 82 vezes taxas variáveis 14%, então se é por cento, divide por 100, tá? Então deu R$ 11,15. E o imposto, deixa eu colocar isso aqui assim. E o imposto, que nada mais é do que igual a 82, vamos fechar aqui, que seria igual a 82, né? Vezes os 4%, que está aqui em cima, dividido por 100. Então, deu R$ 3,29. Custo total da venda, galera, vamos jogar esse cara aqui para baixo, ó. Custo total da venda, vamos jogar ele já junto, depois eu apago a informação lá para ficar mais fácil. Então, custo total da venda. O que é o custo total da venda aqui nesse caso? Ele está me falando de 44%, né? Então, seria igual a esse cara aqui, esse cara aqui, vezes os 44, dividido por 100. Então, seria 36, tá? Então, dessas informações aqui, ó, esse cara aqui seria nosso 100%, certo? Esse aqui seria o nosso 100%. Esse cara aqui agora seria esse dividido por esse, já 6%. Esse cara aqui seria esse dividido por esse, que dá os 14%, vamos deixar nesse percentual também. Esse cara aqui seria esse dividido por esse, seria 4%. E esse cara aqui seria esse dividido por esse, que seria 44%. Então olha só, eu fiz aqui, né, a composição lá de cima, não é? Então, ó, então eu tenho aqui, ó, os R$ 82, né, menos minha despesa variável, menos meus 11%, menos o meu imposto. Por que aqui está dando 36 no custo total da venda? E não daria 36 se eu fizesse a soma? Porque aqui, galera, eu tenho lucro, né? Eu tenho lucro aqui em cima.
Eu precisaria ter esse lucro nesse custo total das vendas aqui. Então, nesse caso, galera, na decomposição, nós vamos mudar e já jogar na regra certinho para que a gente possa entender como que vai ficar em números, tá? Aí a gente depois fecha para ficar mais fácil. Então, ó, eu tenho minha despesa variável, taxas de vendas variável e meu imposto, tá? Então, vamos chamar isso aqui de total de despesas, tá? Vamos chamar de total de despesas. O que é o total de despesa agora? É igual a esse, mais esse, mais esse. Então, meu total de despesa deu R$19,71, não deu isso? Esse dividido por esse deu 24%. Então, o meu total de despesa aqui está dando 24%. Deixa eu mudar ele aqui de corzinha, só para a gente não nos perder. Agora, o que mais que eu tenho que tirar dele aqui? Eu tenho que tirar dele aqui o nosso custo, não é? Então, qual que é o nosso custo aqui? Ah, nós temos antes ainda de tirar as despesa fixa, né? O que a gente chamou de taxa fixa lá, ó. Taxa fixa. Qual que é a nossa taxa fixa no caso? A gente já sabe, não é? Ó, R$6. Essa aqui, R$6, tá? Então, o que seria a nossa taxa fixa em percentual por curiosidade? O que seria? Seria hoje 7%. Vamos jogar isso aqui, ó. 7,30 seria um percentual até alto, né? E, por último, o nosso custo, tá? Que o nosso custo também, hoje, é igual a 40, né? Que a gente sabe aqui, que é igual a 40, que é igual esse dividido por esse. Nosso custo representa aqui hoje 48,70%, 48,7%. Então, o que eu tenho agora? Agora eu vou fazer aqui, ó, vou chamar aqui, ó, de margem bruta, tá? O que é minha margem bruta hoje? É igual ao meu preço de vendas, menos minha despesa total, menos minhas taxas fixas, menos meu custo, tá? Então, seria R$16,43, que seria meu lucro, tá? O meu lucro hoje seria R$16,43, que hoje representaria esse dividido por esse, 20%. Olha só. Então, o que eu fiz aqui, ó? Vamos tentar interpretar, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um markup, onde eu joguei todas as informações aqui desse markup, tá? Vamos deixar eles em blocos, ó. Eu fiz o markup, ó, que é a minha base para o preço de venda, foi esse carinha aqui que eu fiz. Então, esse aqui em negrito para a gente saber que é soma, né? Ó, esse aqui é uma soma, tá? Então, esse aqui é uma soma, tá? Esse aqui, para chegar no markup, nós chegamos no preço de venda que sempre é 100%. Aqui nós estamos falando em percentual, tá? Em percentual, nós estamos falando aqui, ó. O markup, ele é em percentual sempre, tá? Nós estamos fazendo aqui, ele é em percentual. Aonde eu fui falando, eu quero uma margem, um percentual de 20%, uma despesa de 6%, tal. Cheguei no número de 0,56, que é o nosso markup. Chegamos nesse número. Com esse número, eu catei o nosso preço, o custo, né, como base para preço de venda, porque nós temos um custo fixo, e fiz ele dividido, né, no caso, pelo nosso markup, que deu R$ 82,14, que seria o nosso preço de venda. Em cima do nosso preço de venda, eu fui decompondo. Então, as nossas variáveis, aqui é tudo menos, ó. Tudo menos, tá? Isso aqui é tudo menos, ó. Aqui é tudo menos, só para ficar mais fácil. Nosso imposto, ó, tudo menos, beleza? Aqui é o total de despesa, né? Então a gente sabe que isso aqui é um igual, ó, igual. As taxas fixas, nós já sabemos que está lá em cima, também é número R$6, já é menos. O nosso custo a gente já sabe também que é menos. E aqui a nossa margem bruta, que deu R$16,43, que é os 20% que a gente tinha escolhido. Lembra? Então, essa aqui é a forma do markup, de fazer o preço em cima do markup. Beleza, galera? Como eu gosto de fazer, tá? Como eu gosto de fazer assim, ó. Esse é o jeito do markup. Eu vou fazer sobre o custo, né, o cálculo por dentro, que seria quase isso, mas aqui ele vai ter uma diferença. Vocês vão entender a diferença que eu vou colocar aqui. Então, vamos usar essa mesma regra deles aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara daqui e vamos começar a fazer ele aqui. Vamos ver se aqui não vai atrapalhar. Então, dentro do meu método que eu gosto de fazer, o que é a primeira coisa que eu levanto? Deixa eu colocar ele mais para cá. Qual é a primeira coisa qual a primeira informação que eu gosto de levantar aqui? Custo. Quanto que custa meu produto, tá? Então a gente já sabe que o nosso produto custa R$40. Beleza? Nós não vamos mudar nada nessa questão. O que mais que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de usar porque preço de venda, galera, a gente tem várias formas de fazer. Eu preciso analisar a concorrência, eu preciso entender como é que está sendo o cenário lá fora, quem que já vende produto que é concorrente direto com o meu, quem que vende um produto que é um concorrente indireto com o meu,
que é um concorrente direto? Um concorrente direto, por exemplo, imagina que eu tenho um lanchinho. Concorrente direto comigo é um outro lanche vizinho, beleza? Esse é meu direto. O que seria um concorrente indireto? Seria uma pizzaria, ou seja, é utilizado para matar a fome, mas não é lanche, então ele passa a ser meu concorrente indireto, tá? Então eu tenho que fazer essas análises. Quem que é meu concorrente direto, quem que é meu concorrente indireto, para eu poder dar sequência, fechou? Então, nesse caso aqui, do meu custo, eu vou levantar aqui agora que margem eu quero. Então, qual é o meu lucro, né? Lucro, vou chamar de lucratividade. Qual é a minha lucratividade? Essa minha lucratividade, ela pode ser em percentual ou direto em valores, tá? Qual que é a minha lucratividade? E se eu tenho despesas, ou se na operação tem alguma coisa que seja um valor fixo, né? Então, tenho taxa ou despesas fixos, é aqui, tá? Então, vamos usar o mesmo cenário. Então, o que eu quero aqui agora? Ó? Eu quero uma lucratividade em cima do preço de custo, tá? Então, eu quero, para cada 40 reais, eu quero ganhar 40 reais. Dá 100%. Ah, não. Em cima de 40 reais do custo, eu quero ganhar 90%. Beleza? Então, vamos fazer a fórmula aqui, ó. Então, eu quero ganhar 90%. Então, quanto que é 90%? Deixa eu pôr isso aqui em percentual. Quanto que é 90% de 40 reais? É igual a 40 reais vezes 90%, tá? Então, deu 36 reais, beleza? Então, aqui já deu 36 reais. O que eu tenho de tarifa ou de despesa fixa? Ah, eu tenho a tarifa de 6 reais para produto do Mercado Livre, que é abaixo de 6 reais. Então, eu tenho a tarifa de 6 reais aqui. Aí, galera, eu tenho aqui o meu custo base para preço de venda. O que seria o meu custo base para preço de venda? Seria igual a 40 reais, que é o meu custo, mais o meu lucro, mais, no caso, a tarifa fixa, tá? Então, seria um valor de 82 reais, seria o preço, a minha base de partida. Então, esse aqui seria o meu custo base para preço de venda. Então, eu cheguei nessas informações. O que eu vou agregar agora? Que eu tenho de despesas variáveis. Deixa eu pegar ela aqui copiada, que fica mais fácil. Eu tenho de despesas variáveis. O que eu tenho de taxas de vendas variáveis? No caso, eu poderia ter... No caso do Mercado Livre, a gente vai ter taxas de vendas variáveis. E, no caso, a gente utilizou imposto, tá? O imposto. Então, olha só, aqui agora, galera, olha que legal que fica, ó. Então, eu tenho as informações aqui, ó. Deixa eu só dividir esse bloco para não ficar junto. Vamos descer ele aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui que esse cara é o meu 90%. Então, o que é a minha despesa variável? Despesa variável, só para ficar igual, 6%. Então, seria, já vou jogar em percentual, 6%. O que é as minhas taxas variáveis lá? No caso é 14%, então é igual a 14%, que essa taxa aqui no caso é a mesma taxa que nós descobrimos lá no Mercado Livre, lembra? Daquela taxa lá do Mercado Livre que nós fizemos a nossa simulação aqui, ó. Foi aqui. Nós fizemos uma simulação e deu o valor de 14%, então deu esses 14% aqui. E no nosso caso, no caso do cálculo que eu vou fazer com o pessoal, não vai ter imposto porque é sobre o MEI, mas aqui a gente usou os 4%, a gente usou os 4% como imposto, tá? Então aqui, galera, eu tenho uma soma desse percentual, né? Ó. Então, eu tenho aqui uma soma dele, ó. Deu 24% que seria essas taxas, certo? Então aqui, ó, taxas a serem embutidas, tá? Embutidas. O que eu teria aqui? Taxas a serem embutidas, que seria 24%, que é o total delas. Então agora é simples, agora ele entra quase igual a taxa lá do nosso preço de venda do markup. Mais ou menos isso. Então qual que é o nosso custo base? Não é R$ 82 reais? Então vamos chamar aqui embaixo. Onde que ele está aqui? Ó, vamos chamar aqui embaixo. Então vamos pegar essa informação aqui só para a gente tentar decompor ele aqui também. Ó, para ficar igual. Ó. Vamos pegar lá embaixo. O que é o nosso preço de venda agora? O nosso preço de venda agora é a nossa taxa, que é o nosso custo base. Tá? Aí agora eu abro um parênteses aqui. Menos o nosso percentual, que nada mais é do que ele é o inverso. Então, se é 24%, qual que é o inverso de 24%? 76, beleza? Então, seria ele ao inverso, tá? Então, seria G11, aqui é dividido, né? Por 1, ele é o inverso. Então, o nosso preço de venda aqui, ó, seria R$ 107,89. Aonde está a diferença aqui, galera? Porque o meu percentual, lá em cima, aqui eu estou pedindo 20% do meu preço de vendas, né? Então eu estou jogando no markup. Aqui eu estou jogando um percentual lá em cima, quanto que eu quero que mantenha para mim. Esse é o valor que eu quero que mantenha para mim. Seria os 36. Então, agora eu venho fazendo, né, a decomposição deles, ó. Mesma coisa, ó. Então, vamos levar esse cara aqui pro lado, ó. Só para a gente ver as informações. Esse cara aqui é 100%.
certo? Ó, esse cara aqui é 100%, que é o nosso preço de venda. Já foi formado o nosso preço de venda. A nossa variável. Qual que é as nossas variáveis? Despesas variáveis aqui. 6%. Então é igual a 6% vezes o nosso preço de venda. Tá? R$ 6,47. Despesas variáveis de venda. Deu 14%. Então é igual a 14% vezes o nosso preço de venda. Que deu 14%. Tá vendo? Tem que bater nesse número. Nosso imposto é igual aos 4% vezes o nosso imposto. Que deu 4%. Qual é o total da despesa? Que tem que dar aqui? É igual a esse, mais esse, tá? Qual que é o total da despesa? 24%. Então, ó, a conta bateu, tá? Tá andando, tá certinho a nossa conta. Fechou aqui, 24%. Qual que é a nossa taxa fixa, galera? Nossa taxa fixa hoje, tá? Que a gente tinha utilizado lá, R$ 6, tá? Então é igual a nossa taxa fixa de R$ 6. Beleza? Qual que representaria 5,56. Qual é o nosso custo? É igual, vamos lá buscar o nosso custo agora, R$ 40, tá? E aí a nossa margem, qual que seria a nossa margem bruta agora, tá? O que seria a nossa margem bruta agora? Seria igual ao nosso preço de vendas menos as nossas despesas, que é o total das despesas variáveis, menos a nossa taxa fixa, menos o nosso custo, tá? Então, sobraria R$ 36, que seria... O que seria esses R$ 36? O nosso lucro. Então, ó, seria R$ 36 o nosso lucro. Qual que é essa cor aqui? Agora, galera, verifica o seguinte, ó. O valor dos R$ 36 manteve aqui, ó. Eu queria ganhar R$ 36, que é 90% do meu preço de custo. E eu mantive o R$ 36. Nesse caso aqui, ele representou 33% do meu preço de venda. Porém, a informação que eu queria garantir é que eu queria ser remunerado em 90% do valor que eu tivesse de custo. Esse seria o número, tá? Eu queria ser remunerado em 90%. Se eu quisesse aqui falar que eu queria ser remunerado em R$ 16,43, repara o que ele iria fazer. O que é esse R$ 16,43? Eu vim só aqui buscar o número, R$ 16,43. Eu só vim aqui buscar o número só para mostrar que a fórmula ia bater igual, tá? Ela iria fazer a mesma decomposição, beleza? Então eu gosto muito de utilizar essa fórmula 2, tá? Essa aqui é do markup, e essa aqui, que seria a fórmula 2, que seria esse aqui, ó. Que seria esse caso aqui, ó. Esse, ó, que é a forma que eu faço com margem de cálculo por dentro, tá? Vamos jogar ele aqui para baixo. Vamos deixar ele tudo junto. Essa foi uma fórmula que eu aprendi e eu gosto muito de trabalhar com ela, tá? Então eu tenho aqui, ó, as composições. Quanto que eu quero ganhar? 50%, que é R$20, ó. Ele tem que sobrar aqui, ó. Bateu o valor, sempre bateu o valor, ó. Então, ó, o que eu quero ganhar? No caso, 60%. Olha lá, bateu o valor, tá? Então, quando eu quero isso, o que eu faço aqui? Eu posso travar essa célula, se eu quiser, ou eu posso vir aqui, ó, e colocar um númerozinho, uma corzinha. E eu sei que é o único local, eu posso aqui colocar assim, ó, definir percentual, tá? Então, tá aqui, ó, vamos jogar ele aqui na frente, ó. Definir percentual. Beleza, galera? Então, em cima disso aqui, ó, eu montei a minha fórmula para eu chegar num preço de venda, para que eu possa fazer o outro vídeo com o meu pessoal, mostrando que microempreendedor, a conta às vezes não fecha vendendo nos marketplaces, e no caso a gente vai utilizar o Mercado Livre como referência, fechou? Você quer ver o outro vídeo? Ele vai ficar no final desse, já corre lá, já vê o outro vídeo que eu vou estar falando sobre utilizando essas fórmulas aqui lá no outro vídeo, fechou? Para que você que não é inscrito se inscreva no canal. Era para ser um vídeo curto, mas falou de preço de venda e falou de custo, a gente tem bastante coisa para estar trabalhando, então eu espero ter trazido aqui para vocês o máximo de informações possíveis, fechou? Mais uma vez, obrigado e bora lá, até a próxima.